Deus vai dar em 2020 o ano da grande pesca. Amém? Prepara a sua rede, prepara seu anzol, prepara a isca, que Deus vai te dar uma grande pesca, em nome de Jesus. Amém. Deus vai me dar uma grande pesca. Eu creio. Esse texto de Lucas capítulo 5, nós vamos estudar bastante ele durante esse ano. Lucas 5 e João 21 são textos de pescas maravilhosas. João 21 não é o texto que eu vou ler hoje. O Senhor deu uma pescaria de 153 grandes peixes. Lucas capítulo 5. Deixa aberto aí Lucas 5, eu vou te explicar. Esse texto de Lucas 5, nós vemos o seguinte. Eu quero que imagine você com o seu barco. Eu quero que você imagine com o seu barco encostado na praia, triste por não ter pescado nada. Assim estava esse pescador aqui. Só que de repente veio uma multidão, Jesus orando, ensinando, curando, andando de costas para o mar, e de repente Jesus começou a molhar os pés, porque a multidão começava a apertar Jesus. E quando Jesus olha para o lado, quem tem um barco, ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, posso entrar no seu barco? Estou molhando meus pés. Claro, entra aí. E Jesus, olhe para cá, ele entrou no barco, transformou aquele barco num púlpito e começou a pregar. Orou por cada um, curou cada um, despediu a multidão. Jesus, já cansado, olha para Pedro e fala: Pedrão, agora vai para o meio do lago, vai para o meio do mar. E aí Pedro começa a questionar Jesus. Jesus, eu vou contextualizar. O senhor entende de milagre, quem entende de pesca aqui sou eu. Hoje os peixes estão de férias. Hoje não tem pescaria aqui não. E aí, vai. Quando chegou no meio do lago, joga a rede à direita do barco. Ele já tinha jogado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, não tinha pescado nada. E quando ele jogou a rede à direita do barco, veio uma grande pesca. A Bíblia diz que as redes começaram a se romper. E esse pescador chamou outro barco. Era uma indústria de pesca ali. E o outro barco veio. Para quê? Para que coubesse a pesca nos dois barcos. E ali eles voltaram. A Bíblia diz que eles deixaram tudo na praia e seguiram Jesus. Mas uma coisa interessante, que nós vamos falar bastante aqui, foi a atitude de Pedro. Pedro chegou e falou assim: Jesus, eu sou homem pecador. Eu não sou digno disso. Eu sou pecador. E o Senhor falou assim: hoje eu vos faço pescador de homens. Então nós vamos ver ali que Pedro pesca peixe, mas Jesus pesca Pedro. Amém? Diga assim: eu já fui pescado por Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, vamos para capítulo 5. Versículo 1. Sentado mesmo com reverência à palavra do Senhor, aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Jerusalém. 2. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas debaixo da tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos,
a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Aleluia. E arrastando eles o barco sobre a praia, diga: deixando tudo, o seguiram. Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor está nos dando um norte para 2020. Meu Deus. Essa é uma palavra profética para o ano de 2020 que o Senhor falou comigo, Pai, já desde agosto, Pai. E o Senhor tem confirmado essa palavra. Usa a minha vida como ferramenta tua. Usa mesmo. Senhor, desdobra essa palavra. Oh, meu Deus. Descortina essas palavras. Oh, meu Deus. Tira as escamas dos nossos olhos para que a gente possa enxergar o que está por trás dessa palavra. Pai, nós queremos viver 2020 o melhor ano da nossa vida. Sabemos que o Senhor quer que a gente viva. E que, Pai, sabemos também que depende mais da gente do que do Senhor. Verdade. Agora, Pai, que essa palavra seja um norte, que possamos pescar muitas coisas, pescar a nossa comunhão, pescar a nossa saúde, pescar, meu Pai, a nossa família reunida. Deus, que cada um aqui saia com uma vara de pescar, e que possamos, meu Pai, trazer peixes, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor nos envie para 2020 para pescar, mantendo a rede lavada para pescar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu já te expliquei. Jesus, nós vamos ter o ano da grande pesca. Jesus fez do barco um púlpito. Jesus fez da praia um templo. Jesus fez do espelho d'água um amplificador. Jesus não tinha microfone. Jesus não tinha amplificador. Jesus, ele ficava de costa para o mar. E ele pegava a brisa do mar como amplificador. E ali, de costa para o mar, com aquela brisa, ele pregava para 5, 10, 20 mil pessoas. E todos ouviam ele. Então nós vemos aqui Jesus, do barco um púlpito, da praia um templo, do espelho da água um amplificador. E daquele púlpito, ele lançou as redes. Irmãos, lançar rede é papel nosso. Nós precisamos em 2020 saber o que é papel de Deus e o que é nosso papel. Aleluia. Os dias de hoje estão misturando as coisas. O homem quer ser Deus e fazer papel de Deus. E o homem quer que Deus faça o papel do homem. Só trazer o milagre é papel de Deus. Fazer o peixe que não existia existir é papel de Deus. Lançar a rede é do homem. Então em 2020 você vai ter a primeira pergunta. É essa: papel de Deus ou meu papel? Eita glória. Vou levantar cedo, vou me esforçar. Papel de Deus ou meu papel? Meu papel. Vou fazer cursos, vou me especializar no meu ramo. Papel de Deus ou meu papel? Eu. O curso é caro. Eu não tenho dinheiro. Eu vou orar e creio que Deus vai fazer um milagre. O milagre é papel meu ou papel de Deus? De Deus. O orar pelo milagre é papel de Deus ou papel meu? Meu. Ter fé é papel de Deus ou meu papel? Meu. Deus não precisa ter fé. É verdade. As coisas estão muito confusas na vida do crente. É desse jeito. Porque ele cismou de ser Deus. É desse jeito. Isso é Babel. Quando eu cismo de ser Deus, eu construo Babel. Quando eu construo Babel, há confusão das línguas. Meu marido não me entende, minha esposa não me entende, meus filhos não me entendem. E ninguém mais me entende. Quem nunca falou essa frase? Gente, parece que eu estou falando grego. Irmãos, nós precisamos entender que
Nós precisamos deixar Jesus ser o especialista. Aleluia! Diga, eu preciso deixar Jesus ser o especialista. Quando ele chegou para Pedro, Pedro estava talvez como a gente está aqui hoje, entristecido, lavando as redes. Eu imagino, não está na Bíblia, mas eu imagino as pessoas chegando, e aí Pedro, tem peixe aí? Não. Tem mato, serve? Não. Tem bota, serve? Bota? Bota velha que eu peguei na rede? Não. Tem peixe aí? Não tem. E tinha um monte de coisa suja naquela rede. Mas para que vivesse o milagre, a rede precisava estar limpa. Meu Deus! Rede limpa Meu Deus! significa coração limpo. Eita glória! Rede limpa significa você desentulhar as coisas do seu coração para que você possa ir pescar. Presta atenção, irmão. Talvez você esqueça do culto inteiro, mas você vai se lembrar disso. Quem não tem coração limpo não vai ter pescaria. Meu Deus! Quem não tem coração limpo não vai pescar. Quem não tiver condições de pedir perdão, de se arrepender, de se quebrantar, de se humilhar, de reconhecer seus erros, vai tentar viver uma grande pesca com a rede suja. Meu Deus! Porque Jesus pode chegar para assim, joga a rede à direita do barco. E ele, quando foi jogar, tinha um pneu dentro. Misericórdia, Jesus. Quando foi jogar, tinha sujeira dentro. Meu Deus! Mas quando ele foi jogar, a rede foi. Porque a rede estava limpa. E a Bíblia diz que ele estava lavando as redes. Amém? Amém. Diga assim, se eu quero viver Se eu quero viver o ano de 2020, o ano de 2020, as promessas do Senhor, as promessas do Senhor, eu preciso ter preciso meu coração limpo. meu coração limpo, Meu coração meu coração é a minha rede. minha rede, E eu vou lançar para viver o milagre. meu milagre. Amém? Amém. Então, irmãos, em 5 minutos eu te falei coisas importantes aqui. Muita coisa. Não sei se você pegou. É verdade. O que é meu papel e o que é papel de Deus. Eu vou fazer o meu papel e vou deixar Deus sem Deus fazer o papel dele. Aleluia. No meu papel, não é fazer peixe existir. Quem faz peixe existir é Deus. Amém. O meu papel é lançar rede. Amém. O meu papel é preparar a rede. Quando Jesus chegou, eu quero que você imagine isso. Quando Jesus se aproximou, Pedro estava como? Olhe para cá. Trabalhando. Esse ano, você vai se encontrar com Cristo em momentos difíceis da sua vida. Mas os momentos difíceis da sua vida, o Senhor quer encontrar com você assim. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Eu entendi, mas você pode explicar melhor? Posso? Meu Deus. O Senhor quer encontrar com você assim. Foi mal, Deus, a culpa é minha. Eita Jesus. Meu casamento está ruim porque eu sou um péssimo marido. Eita Jesus. Minha esposa também não é fácil. Eu critico muito ela. Mas eu estou longe de ser um bom marido. O que é isso? O milagre quer te encontrar assim. Meu Deus. Senhor, eu preciso me humilhar na tua presença. Meu nariz está muito em pé. Meu Deus. Estou muito arrogante. Meu Estou precisando baixar minha bola. O que é isso? Lavou na rede. Está entendendo? Aleluia. Lavar a rede significa você limpar o coração, se humilhar perante o Senhor, humilhar-nos diante das onipotentes mãos do Senhor. Meu Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Meu Deus. Pedro estava triste, lavando rede, e de repente vem uma multidão. Meu Deus. Eu fico imaginando Pedro, não está na Bíblia isso, mas eu fico imaginando se eu fosse Pedro. Se eu fosse Pedro, eu acho que eu não ia falar assim, glória a Deus, Jesus está chegando aqui, o próximo milagre é meu. Eu acho que eu não ia fazer isso. Se eu fosse Pedro, eu acho que eu ia falar assim, Senhor, todo mundo é curado. Eu aqui não pesquei nenhum lambarizinho, nem uma sardinha,
Nenhum, Senhor. Por que o Senhor faz milagre para tanta gente e não faz milagre para mim, Senhor? Desse jeito, Jesus. É desse jeito. Jesus vai se aproximar de você. Aleluia. E nós não podemos se encontrar com Jesus com a nossa lamentação. Não podemos encontrar com Jesus com a nossa lamentação, tudo bem, mas murmuração. É verdade. Porque Deus está se aproximando de você e o teu milagre vai acontecer, irmãos. Só que ele teve um teste. Meu Deus. Posso usar seu barco? Meu Pai. Pode, Jesus. Quem sabe, se ele não estivesse lavando as redes no contexto que nós falamos, posso usar seu barco? Não, o Senhor não fez milagre na minha vida. Faz milagre que eu deixo. Como assim? Posso usar sua vida como instrumento para fazer uma visita no hospital e orar pelo enfermo? Não. O Senhor me respondeu essa semana o que eu te pedi. Agora quer me usar, né? Interesseiro o Senhor aí, Jesus. O segredo está em ter uma rede limpa. O segredo de 2020 está em manter o coração limpo. E o segredo de 2020 está em você deixar Jesus usar sua vida. Em Jesus deixar Jesus usar o barco da sua vida. Aleluia. Se Jesus estiver no seu barco, está tudo certo, irmão. Basta uma rede limpa e aguardar que o milagre vai acontecer. E eu profetizo muitos milagres nas nossas vidas esse mês. Muitos milagres nas nossas vidas em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu profetizo daqui a um ano. Você vai se lembrar desse culto. Eu creio, Jesus. Aleluia. Daqui a um ano, dia 22 de dezembro de 2020, você vai fazer uma retrospectiva na sua vida. Aleluia. E você vai poder levantar as mãos chorando, dizendo: grandes coisas o Senhor fez por mim. E por isso estamos alegres. Deus vai fazer estéril ser mãe de filhos esse ano. Deus vai fazer desempregado se tornar empresário esse ano. Deus vai fazer mudar, irmãos. Mudar, virar. É ter ano de virada. É ano da tristeza virar alegria. Da escassez virar abundância. Só que você tem que entender uma coisa. Você não pode ser como Pedro. Porque Pedro, ele teve um sentimento bom. A graça é imerecida. É bom para quem não conhece Jesus. Mas você está aqui na igreja. Você está aos pés de Jesus. E se tem alguém que merece ser abençoado, esse alguém somos nós. Uma hora dessa, um sol desse, a gente poderia estar na praia. Poderia estar dormindo em casa. E nós estamos aqui nos pés de Jesus, buscando a face dele. Amém, meus irmãos? Então, quando o Senhor te abençoar, você fala: eu mereço. Amém? Eu mereço. Quando Deus te der aquele carrão, você fala: eu mereço. Quando você for na loja comprar um móvel, você fala assim: eu acho que eu vou comprar esse aqui mesmo. E de repente vem o outro. Um custa 399. O outro custa 1.399. O seu bolso vai dizer: compra de 399. Mas o teu coração vai dizer: o outro é muito melhor, sou servo de Deus, trabalho para isso e vou viver o melhor da terra. Não é esbanjar dinheiro. É você se permitir adquirir coisas boas. Porque tem gente, sabe, que serve ao dinheiro é para economizar, não é para esbanjar. Mas às vezes aparece uma coisa boa e a pessoa não sabe aproveitar. Escolhe o pior, escolhe o mais ruim, numa falsa humildade. Deus é Deus que dá um Fusca, ou Deus é Deus que te dá uma Ferrari. Se você quer um Fusca, fica para você. Se Deus te der uma Ferrari, você dá para mim. Porque eu estou a fim de ser abençoado, irmão. Eu também. Sabe por quê? Porque a gente não serve a Ferrari. A gente serve a Jesus. A gente não serve aos bens. A gente não serve a bênção. A gente serve o abençoador. Então eu vejo aqui um choque de realidade.
um choque entre realidade. Nada apanhamos. E a fé. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olhe para cá um instante. Em 2020, você vai passar por choques de realidade. Entre o que você vê e entre o que você crê. Meu Deus. Você pode estar vendo uma terra seca, mas você pode crer numa grande colheita. Meu Senhor, glória. Esse choque da realidade entre o carnal e o espiritual, entre a carne e o espírito, entre o que eu vejo, entre o que eu creio. O que Pedro via? Eu nada apanhei. O que Pedro escutou? Lança a rede. O que ele falou? Eu não pesquei nada, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar essa rede. Aleluia. Está entendendo isso? Aleluia. Eu tenho medo que você se esqueça disso. Eu tenho medo que você se esqueça que Deus está te vacinando. Meu Deus. Que nos choques da realidade, entre o que você vê, entre o que você crê, tem que prevalecer aquilo que você crê. Meu Deus. Porque aquilo que você crê vai mudar a circunstância do que você vê. Aleluia. As pessoas precisam ver para crer. Nós precisamos crer para poder ver. Meu Deus. Essa é a nossa diferença. Diga, eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver para Eu preciso crer preciso crer. para que eu possa ver. Eu possa ver. Diga, porque quando eu creio, Quando eu creio, a minha fé a minha fé agrada a Deus. agrada a Deus. E o Deus Deus de milagres traz a existência a existência. fisicamente. E eu começo a ver Começo a ver a materialização a materialização do que eu creio. que eu creio. Diga, então hoje Então hoje, eu não preciso mais não preciso ver para crer. ver para crer. Eu vou crer. Eu vou crer. E Deus vai trazer existência. E eu vou ver grandes peixes. Aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Então eu quero que você se prepare para o choque de realidade entre o que você vê e entre o que você crê. Amém? Quem entendeu isso? Amém. Entendeu mesmo? Se você não entendeu, eu vou repetir. Porque isso talvez seja a parte principal do ano que vem para você. Nós apanhamos muito em 2019. Porque aquilo que a gente via se tornou mais importante do que a gente cria. Só que, biblicamente, e aí, passa. Vai lá, 20 vezes. 1, 2. No final do ano está cansadinho. Estou brincando. Estou brincando. O ano de 2019 a gente apanhou muito. Porque a gente começou a acreditar nas coisas que a gente via. O diabo não pode te tocar, mas o diabo pode te apresentar coisas. Ele pode lançar mentiras. Ele pode pegar uma pessoa, usada pelo inimigo, para te apresentar coisas. E você vê coisas. E aí, irmão, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Quer dizer, não estou bem não. Mas você não foi no culto? Fui. Foi na igreja? Fui. Você orou? Orei. Mas você não está bem não. Por quê? Rapaz, segundo saiu abençoado do culto de domingo hoje, segunda-feira, logo cedo, eu vi uma coisa que meu coração fechou. Sério, sério. Irmãos, o diabo ele vem logo de manhã para estragar teu dia, e ele vem logo na segunda para estragar sua semana, e ele vem no dia 1º para estragar seu mês. Estou te vacinando. Então, eu vou te dar a dica. Acorda cedo. Quando o gigante estiver espreguiçando para se levantar, para pegar a ordem do dia, destruir o apóstolo Robert. Quando ele pegar a ordem do dia para destruir a gente, ele já vai tomar bordoada. Porque foi Davi que foi em direção ao gigante. Não foi o gigante que foi em direção a Davi. E é tempo de confronto. É tempo de você ir em direção ao gigante. Ah, então falando de mim isso, tá? Eu vou ligar para essa pessoa. Estão falando que você fez isso. Ah, é? Eu vou perguntar para essa pessoa.
Ah, não pergunta não, vou perguntar sim. E vou dizer que você que disse. Meu Deus, olha aí, Jesus. Não, então não falo mais nada para você. Não fala mesmo. Que se falava para o ventilador. O fofoqueiro não vai encontrar espaço nos nossos ouvidos em 2020. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. E você, se seja vacinado com coisas que te abalam, coisas que te desestruturam. Pensa numa coisa que tira você do sério. Pensa numa coisa que te desestrutura. Sei lá, enfermidade na sua família, falta de dinheiro, seja o que for, que tira você do sério. Você, em 2020, você vai lançar a rede e você vai viver vitória sobre essas áreas que hoje te desestruturam. Aleluia. Basta você confessar. Lava a tua rede. Diga, então hoje eu não preciso mais ver para crer. Eu vou crer. E Deus vai trazer a existência. E eu vou ver grandes peixes. Aplauda ao Senhor por isso. Aleluia. Então eu quero que você se prepare para o choque de realidade entre o que você vê e entre o que você crê. Amém? Quem entendeu isso? Entendeu mesmo? Se você não entendeu, eu vou repetir. Porque isso talvez seja a parte principal do ano que vem para você. Nós apanhamos muito em 2019. Porque aquilo que a gente via se tornou mais importante do que a gente cria. Só que, biblicamente, e aí, passa. Vai lá, 20 vezes. 20, uma, duas. No final do culto ela está cansadinha. Estou brincando. O ano de 2019 a gente apanhou muito. Porque a gente começou a acreditar nas coisas que a gente via. O diabo não pode te tocar, mas o diabo pode te apresentar coisas. Ele pode lançar mentiras. Ele pode pegar uma pessoa usada pelo inimigo para te apresentar coisas. E você vê coisas. E aí, irmão, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Quer dizer, não estou bem não. Mas você não foi no culto? Fui. Foi na igreja? Fui. Você orou? Orei. Mas você não está bem não. Por quê? Rapaz, segundo saiu abençoado do culto de domingo hoje, segunda-feira, logo cedo. Eu vi uma coisa que meu coração fechou. Sério. Irmãos, o diabo ele vem logo de manhã para estragar teu dia, e ele vem logo na segunda para estragar sua semana, e ele vem no dia 1º para estragar seu mês. Estou te vacinando. Então, eu vou te dar a dica. Acorda cedo. Quando o gigante estiver espreguiçando para se levantar, para pegar a ordem do dia, destruir o apóstolo Robert. Quando ele pegar a ordem do dia para destruir a gente, ele já vai tomar bordoada. Porque foi Davi que foi em direção ao gigante. Não foi o gigante que foi em direção a Davi. E é tempo de confronto. É tempo de você em direção ao gigante. Ah, então falando de mim isso, tá? Eu vou ligar para essa pessoa. Estão falando que você fez isso. Ah, é? Eu vou perguntar para essa pessoa. Ah, não pergunta não, vou perguntar sim. E vou dizer que você que disse. Não, então eu não falo mais nada para você. Não fala mesmo. Que se falar vai para o ventilador. O fofoqueiro não vai encontrar espaço nos nossos ouvidos em 2020. Amém, meus irmãos? E você, se seja vacinado com coisas que te abalam, coisas que te desestruturam. Pensa numa coisa que tira você do sério. Pensa numa coisa que te desestrutura. Sei lá, enfermidade na sua família, falta de dinheiro, seja o que for, que tira você do sério. Você, em 2020, você vai lançar a rede e você vai viver vitória sobre essas áreas que hoje te desestruturam.
Basta você confessar. Lava a tua rede. E você vai falar assim: Senhor, quando eu vejo meu filho doente, eu vou confessar para o Senhor. Eu fico questionando, por que ele e não eu? Quando eu vejo meu filho doente, Senhor, Senhor, sinceramente, eu vou ser franco com o Senhor. Eu preciso lavar minha rede, eu preciso lavar minha alma, eu preciso lavar meu coração. Eu acho que o Senhor é injusto com isso. Meu filho não merece ficar doente. Você não está questionando Deus. Você está lavando. É um filho contando a verdade para o pai. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te visitar com graça. Amém? Em nome de Jesus. Pedro deixou de olhar para ele como um perito pescador, mas como um grande pecador. Esse texto de 5, versículo 8. Lucas 5, 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aqui está eu anotei aqui no meu caderno. Pedro deixou de olhar para ele como um perito pescador, mas como um grande pecador. Como é que você olha para você? Diante de Deus, imagine que você seja, vou colocar aqui médico, ia falar engenheiro, mas tem um engenheiro aqui. Imagine que você seja médico, e você seja um excelente médico. E você chega diante de Deus como um excelente médico. Não, você tem que chegar diante de Deus como pecador, porque Ele é o médico dos médicos. Quem está entendendo? E às vezes nós pegamos o que temos nesse mundo, o que a traça come, o que o ferrugem come, e apresentamos diante de Deus com o que temos e com o que somos humanamente falando. Pensa em você dar um carrinho de Natal para o seu filho, e depois que você deu aquele carrinho, o seu filho começa a te tratar diferente. Papai, papai, papai. De repente ele chega: e aí, velho? Que isso? Você nunca me chamou assim? Depois que você me deu esse carrinho aqui, a minha vida mudou. E aí, velho? Que isso? Vai me desrespeitar? Tem gente que pega o que Deus deu e muda a forma que trata o abençoador. Tem gente que transforma a bênção em luta, colocando a bênção acima do abençoador. Irmão, a Bíblia fala de pessoas que se viraram bicho e comeram capim. Nabucodonosor, ele deixou criar as unhas, Deus fez criar as unhas, ele virou um animal comendo capim. Para quê? Para reconhecer que Deus é Deus. Diga: eu vou reconhecer que Deus é Deus. Quando tudo está bem, quando tudo está ruim. Amém? Deixou de olhar para ele como um perito pescador. Apresenta-se diante do mundo como um grande profissional, mas apresente-se diante de Deus como filho e como pecador. Porque senão você está transformando Deus em homem. A gente transforma Deus em homem no jeito que a gente trata Deus. E quando você baixa a tua bola para falar com Deus, a gente baixa a bola para falar com Deus, Deus continua sendo Deus e a gente continua sendo servo. Às vezes nós fazemos uma oração como se Deus tivesse a obrigação de nos abençoar. Irmãos, Ele nos deu vida, Ele não nos deve nada. Amém, meus irmãos? Ele não nos deve absolutamente nada. Pedro, o pescador, caiu na rede de Jesus, foi pescado por Jesus. Ninguém imaginava que aquele empresário ia ser pescado. Tem gente que vai aceitar Jesus em 2020 que você jamais imaginou que ia aceitar. Em 2020 eu profetizo a sua família salva em menos de um ano, seus familiares salvos em menos de um ano. E tem gente que não está ouvindo, e Deus te tirou de casa para ouvir isso. Ele quer e vai salvar a tua família em menos de um ano.
E Ele só não vai fazer isso se não houver quem clame. Por isso que você se levante como intercessor da tua casa. Anote o nome dos teus familiares, do menor ao maior. Começa pela tua bisavó, se tiver viva, sua avó, e vai descendo pelos seus tios, pelos seus pais, e vai pelos seus tios, pelos seus primos, vai fazendo a árvore genealógica. Anota no caderno o nome de todo mundo, coloca nos teus joelhos o nome de todos, e você vai ver em janeiro Deus convertendo 3, em fevereiro Deus convertendo 4, em março Deus convertendo 5, em abril Deus convertendo 6, e você vai se surpreender que no final do ano de 2020 haverá um grande culto de ação de graças nos seus familiares. E aquele que fumava não vai fumar mais, aquele que usava drogas não vai usar mais, aquele que bebia não vai beber mais. Em nome de Jesus, os dias estão contados de familiares que ainda são ímpios. Deus vai entrar com providência na tua casa. A justiça de Deus não é matar o pecador. A justiça de Deus é fazer o joelho do pecador se dobrar. E vai se dobrar. E o coração de pedra vai ser esmiuçado. Prova disso é você que está aqui hoje. Se Deus quebrou o teu, se Deus quebrou o teu coração, se Deus fez o seu joelho se dobrar, me apresenta uma pessoa que não possa. Deus começou logo pelo pior, a gente. E vai vir um por um. Amém? Pedro, ele teve o sentimento da graça imerecida. Aqui ele disse: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, a graça imerecida é algo que nós não podemos abandonar jamais. Sabe o que é a graça imerecida? Eu não mereço ter o que Deus já me deu. A graça imerecida, ela anula o crente pidão. A graça imerecida, ela anula o transformar Deus num garoto de recados. Porque muitas vezes a nossa oração é isso: Senhor, me dá isso, me dá isso. Ah, Senhor, me dá isso também. Como se o Senhor fosse o gênio da lâmpada, Aladim. Jesus Cristo não é Aladim. Você tem direito a pedidos, não é só 3, você pede quantos você quiser, mas primeiro você adora. Só que o triste do Aladim é que ele é obrigado a responder e fazer o que a pessoa pedir. E às vezes a pessoa pede uma coisa que vai destruir a terra. Mas quando nós colocamos diante de Deus, Deus não é um Deus que responde a oração sem passar pelo filtro do Espírito. Então apresenta as suas orações diante de Deus. Deus está me dizendo que coisas que hoje você não dá importância. Tem gente aqui que não está dando mais importância. Há áreas na sua vida que em 2020 vai ser a área mais importante. Eu não sei porque Deus está falando isso. Não está no meu caderno. Não era para falar. Mas Deus está falando com pessoas. Que você simplesmente, coisas que você como é que eu vou explicar, Espírito Santo? Você tornou insignificante uma área que significava muito. Você simplesmente falou assim, ó, não presta mais, estou fora. Só que aquilo envolve vidas, envolve pessoas, envolve história, envolve lágrimas, envolve dinheiro, que não é o principal, mas tem muita coisa envolvida. E que você simplesmente se permitiu, num passe de mágica, como se fosse mágica, a falar assim, isso não tem mais importância na minha vida. Só que essa cegueira vai começar a cair por terra hoje. E aquilo que não tinha mais significância vai se transformar o alvo da tua pescaria em 2020. Está sendo gravada essa palavra. E eu vou passar no seu WhatsApp. Você vai ouvir.
E você vai passar o ano inteiro de 2020 se lembrando, Deus falou comigo que coisas que eu não estava dando mais importância ia ser o alvo da minha maior pescaria, e eu pesquei de novo. Deus vai fazer pescarias incríveis na tua vida, porque nessa grande pesca, e aqui eu vou encerrando, tinha Pedro, Tiago, João, os únicos que entraram na casa de Jairo, os únicos que subiram até o Monte da Transfiguração, os únicos que foram para o Getsemane. O que o Senhor está querendo me dizer? Eu estou querendo dizer que quem participa da grande pesca se torna íntimo, e Deus vai fazer de você um íntimo dele. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém, mas Deus está procurando pessoas que querem ter um nível de intimidade maior, e você vai ter em 2020 uma intimidade maior com Deus, em franqueza, em honestidade, em sinceridade, em respostas de Deus. Deus vai falar com você em voz audível. Eu vejo você conversando com Deus como você está me ouvindo. Deus, a Bista estava fazendo um estudo e estava me falando, Deus criou o ser humano com uma necessidade de se comunicar. E na viração do dia no Éden, Deus vinha ali conversar com o homem. E ali surgiu a oração. No Éden, Deus falando com o homem, falando com Deus. Deus falando com o homem falando com Deus. Deus falando com o homem falando com Deus. E o homem fala com Deus através de uma oração. E em 2020, Deus vai transformar a tua oração de uma oração: Senhor, amado Pai, Tu és digno. Deus vai transformar a sua oração: Pai, eu não aguento mais, Pai. Senhor, está difícil. Senhor, eu já pensei até em tirar minha vida, Senhor. Eu não vou fazer isso. Senhor, eu não aguento mais aquele trabalho. Pai, eu trabalhava por prazer. Hoje eu trabalho para pagar minhas contas, Pai. Traz de volta o prazer do meu trabalho. E você vai começar a rasgar teu coração. E vai conversar com Deus, como um filho conversa com o pai. Sem frescura, sem chiadeira. A conexão vai voltar, porque você já teve essa conexão. Você sabe do que eu estou falando. E hoje a estação está meio assim, ó. Está difícil conectar de novo. Mas Deus transformou os experientes, aqueles que passaram pela experiência da grande pesca, Deus transformou em íntimos. 2020, a maior pescaria, a maior transformação, guarda isso, irmão, escute, igreja, a maior pescaria, a maior transformação, o maior milagre que você vai receber em 2020 é se tornar um íntimo de Deus, numa pessoa que Deus pode confiar, numa intimidade incrível com Deus, que muitos aqui já tiveram e não tem mais. E uma intimidade virou uma coisa religiosa. Antes você vinha para a igreja porque você amava vir à igreja e vinha na expectativa de ouvir Deus. E talvez você hoje veio na igreja porque veio. Vim por obrigação. Eu tenho que ir lá pedir perdão, fazer o quê? Eu erro tanto. Você não perdeu o temor, mas perdeu a intimidade. Talvez Deus esteja falando só comigo nessa manhã. Com quem mais Deus está falando? Diga 2020. Eu terei a grande pesca. E eu não esperava por isso. Mas Deus me fez entender que quem participou da grande pesca se tornou íntimo. E eu vou viver isso. Eu quero mais intimidade com Deus. Curva a tua cabeça. Os íntimos largaram tudo. Os íntimos fizeram de Jesus sua prioridade.
A Pedro foi confiado as chaves do reino. Como assim foi confiado as chaves do reino? É impressionante, eu fui estudar sobre isso. Pedro, em Atos 2, abre o reino para os judeus. Em Atos 8, abre o reino para os samaritanos. Em Atos 10, abre o reino para os gentios. Você que está anotando ou está ouvindo essa gravação, Pedro, a ele foi confiado as chaves do reino. E ele abriu o reino para os judeus. Em Atos 2, de 38 a 41. Ele abriu o reino para os samaritanos, de Atos 8, 14 a 17. Atos 2, 38 a 41, judeus, samaritanos, Atos 8, 14 a 17. E ele abriu as portas do reino para os gentios. Atos 10, 30 a 35, versículo 44 e 45. E Tiago, hein? Tiago cuidou da igreja em Jerusalém. Gálatas 1, 19 chama Tiago de o justo. O pastor da igreja de Jerusalém. Aquele que ia cuidar de toda aquela história. A maioria dos teólogos, e eu também, acredita que esse Tiago foi o que escreveu a epístola de Tiago. Porque tinham mais 2 ou 3 Tiagos ali. E João? João, o discípulo, não João Batista. João era aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus. João diz a respeito dele mesmo no Evangelho de João: o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. João escreveu o Evangelho de João. João escreveu 3 epístolas de João: 1ª, 2ª e 3ª João. João foi levado para Pátimos para escrever Apocalipse. O discípulo que escreveu 1, 2, 3, 4, 5 livros, entre cartas e livros. Aqueles que andavam na intimidade, tinha muita coisa para falar. Aqueles que andavam na intimidade, tinha muita coisa para falar. Eu ando na intimidade com a minha esposa. Eu posso falar 3, 4 dias sobre ela, porque eu ando na intimidade com ela. Tem gente que não tem muito o que falar de Jesus, porque perdeu a intimidade. E aí, Jesus é legal. E aí, Jesus é meu Senhor, meu Salvador. E aí, Jesus, é isso. Você não tem mais nada para falar de Jesus? Não, é isso. Jesus é meu Senhor, é meu Deus. Só isso. Só, você quer que eu fale mais o quê? Quem tem intimidade, ele fala de Jesus dia e noite. Quem tem intimidade, ele tem muito o que falar dessa pessoa. João escreveu o Evangelho de João. João escreveu as epístolas de João. João escreveu Apocalipse. Tiago foi pastor da igreja em Jerusalém. Pedro, o homem da chave, não era uma chave física, mas era uma chave que abria a porta do reino. Aquele que tem intimidade, ele tem chaves para abrir portas do reino. Só pode me explicar melhor? Posso. Você vai pegar aquela pessoa que é ateu, e você vai falar de Jesus para aquela pessoa, e essa pessoa vai ouvir. Mil pessoas já falaram de Jesus para aquele ateu, mas você vai ouvir, porque íntimo tem chave. Íntimo tem o que falar. Ele não fala de um Jesus da religião. Quem não é íntimo, ele fala do Jesus religioso. E no fundo, ele ainda tem aquele pensamento, aquele registro de memória do Jesus barbudo,
com olho azul, nariz fino, que o italiano esculpiu. Mas quem anda perto, quem participa da pesca, ele vive uma... Ele não conta do que ouviu dizer. Ele conta porque ele puxou a rede. Ele ficou a noite inteira pescando e não pescou nada. Ele viu que Deus é Deus que traz à existência o que não existe. Tem coisas, irmãos, que não existe e vai começar a existir por tua causa. Parece arrogância da minha parte, e eu respeito se você pensar assim, mas eu peço que você guarde isso no teu coração. Deus vai fazer leis para te beneficiar. Leis que não existem vão começar a existir para te beneficiar. E quem não tem intimidade pensa assim, até parece que Deus vai mover uma lei só por causa de mim. Mas quem é íntimo sabe, eu sou íntimo. Tem leis que vão te beneficiar, que você vai se encaixar, que você fala assim, gente, é puro milagre. Eu não tinha direito. Faltava 30 dias para se expirar o prazo. Eu não tinha direito, eu ia perder. Nesses 30 dias, criou-se uma lei nova, que eu não tinha direito, comecei a ter. E você vai se lembrar, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Deus está transformando você em 2020, no íntimo. Deus, eu quero ter mais intimidade contigo. Deus, eu não quero me relacionar com Deus da religião. Eu quero me relacionar com Jesus Pai. Eu quero me relacionar com Jesus amigo. Eu quero me relacionar com Jesus que enxuga nossas lágrimas. Eu quero me relacionar com Jesus que perdoa os nossos pecados. Aleluias. Aleluias. Espírito Santo, falta 10 minutos para o culto acabar. Eu não tenho mais o que falar aqui, Espírito Santo. Eu só tenho vontade de chorar, Espírito Santo. Eu só tenho vontade de chorar, Espírito Santo. Eu não sei o que o Senhor quer fazer nesses 10 minutos, Espírito Santo. Começa a lavar tua rede aqui agora. Começa a lavar tua rede. Eu quero pedir perdão à igreja, aos pastores, aos presbíteros, se de alguma forma eu magoei vocês em alguma coisa. Eu quero pedir perdão a toda a igreja, se alguma atitude minha magoou vocês. Pode ter certeza que não foi intencional, mas eu posso ter falado algo, feito algo que te magoou. Quero te pedir perdão. Vai, irmão, eu estou lavando a minha, lava a tua. Eu vou lavar a minha. Lava a tua. Irmão Fernando, quero dizer que eu te amo. Que se eu fiz alguma coisa para o irmão, me perdoe. Ao senhor, a irmã Teomira, essa igreja te ama muito. Ama muito a tua casa. Tem algumas pessoas que eu não consigo chamar pela unção. Não sei porquê. Difícil chamar o Estelito de presbítero Estelito. Chamo ele de irmão Estelito. Difícil chamar Fernando de diácono Fernando. Eu chamo ele de irmão Fernando, não é? E não é desmerecendo, não. Senhor, abençoe a Tina, Pai. 2020 seja o melhor ano dela, Senhor. Abençoa, Senhor, pastor Rafael, a pastora Natália. Senhor,
Eu te peço, Senhor, que em um ano, no mínimo, a Rafinha não tenha nenhuma gripe, Senhor. Em um ano, Pai, ela não tenha nada, absolutamente nada. Eu te peço que ela não precise fazer mais nenhum exame. Ó Deus, Senhor, eu quero orar pelos visitantes que hoje aqui, eu não sei o nome deles, eu não sei a história deles, mas o Senhor sabe. Abençoa os visitantes, Pai. Cuida do casamento, do relacionamento, dos planos deles, Jesus. Jesus, tira o fardo pesado. Tira o fardo pesado. Deus me mostra uma acusação que você não tem culpa nenhuma. E o Senhor está te aliviando dessa culpa hoje. Dessa acusação. Acusaram você de ter feito algo que você não fez. Mas o Senhor hoje está te curando. Deus, visita as esposas da igreja que não tem um marido crente ainda. Senhor, essas mulheres não aguentam mais orar, Jesus. Senhor, essas mulheres não aguentam mais chorar, Jesus. Senhor, parece que a lágrima não quebra mais o coração de pedra. Mas basta uma palavra tua, Senhor, e o coração desse homem vai ser esmiuçado. O meu foi pela oração da minha esposa. E assim como o Senhor fez comigo, faça, Senhor, com cada marido. Converte esses maridos, Pai. Transforma-os em homens de Deus. Levanta nessa igreja um ministério de homens forte, de homens cheios do Espírito Santo. Quanto tempo que você não chora na presença de Deus, hein? Esse choro não é choro de tristeza, não. É choro da presença. Esse choro não é o choro do nó na garganta, o choro da injustiça, não. Esse é o choro mais gostoso de ser chorado. É quando você se sente no colo do Pai. E que apesar do que você está passando, Ele está cuidando de você. Pastora Natália, venha nos abençoar aqui, orando. Pode vir? Se não atrapalhar aí com a Rafinha, por gentileza. Precandre balaba shurian de cantarabalá. Senhor, eu quero dizer que Tu és a pessoa mais importante da nossa vida, Pai. Subiandarabá, subiandarabaçu, subiandarabaçu, subiandarabá, subiandarabaçu, subiandarabá, subiandarabá, subiandarabaçu, yandarabaçu, subiandarabá. De que a surrebeca, te que aceite que a
Orai, estecai. Muitos não tem mais Jesus em seu barco. Quem quer querem a pesca, continuam, mas não tem mais Jesus em seu barco. E o Senhor quer tomar o leme hoje. E a primeira coisa era achar-se quem que temos que fazer é convidar Jesus novamente para o nosso barco. Permitir que Ele tome o governo, o controle. Porque perdemos o discernimento, e a sensibilidade confundindo nossa voz, a voz da nossa vontade com a vontade do Senhor. Porque queremos tanto certas coisas, achamos que Deus está falando, mas somos nós. Não nos quebrantamos mais, porque não deixamos o Espírito que está nos convencendo do pecado. Não tem mais a liberdade de nos quebrantar, de nos deixarmos levar por Ele. Não conseguimos mais chorar na presença do Pai de Calabachur, porque já achamos que sabemos muita coisa. Já sabemos orar, já sabemos a palavra, já sabemos caminhar sozinho. Não precisamos mais olhar para o Pai e depender dele, e chorar, às vezes só para adorá-lo. E o Espírito geme, o Espírito geme, e ele já está nos convencendo do juízo que virá, mas nós não estamos conseguindo ouvir a sua voz, não estamos conseguindo mais olhar as coisas, as infrações das leis de Deus que estamos cometendo. Não estamos mais conseguindo ver o nosso pecado. Não estamos mais conseguindo enxergar que haverá um juízo para todos nós. Não estamos mais conseguindo deixar o Espírito nos convencer da justiça que virá. E que Ele é o nosso Senhor, nosso advogado, mas queremos fazer tudo por nós mesmos. Oh, Senhor, nos perdoa, Pai. Oh, Jesus, nos perdoa, Jesus. Queremos tanto a grande pesca que esquecemos, Pai. Queremos tantas coisas que esquecemos, Jesus. Quem é que dá a palavra, a ordem? Quem libera o milagre? Nos perdoa o adultério, Senhor. Perdoa nosso pecado de adultério quando nós te traímos com tantas coisas, Jesus. Tudo é mais importante. Tudo tem mais valor do que o Senhor na nossa vida, Jesus. Nos perdoa, Jesus, pelo pecado, Senhor, de idolatria, porque colocamos tantas coisas no teu lugar, recebendo a tua adoração. Jesus, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Nos ajuda a tomarmos o caminho de volta
Nos ajuda a voltarmos ao primeiro amor, Jesus querido. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. Faça o que for necessário para nos alertar, e nós precisamos de Ti. Dependemos de Ti, Espírito Santo. Nos perdoa, nos ajuda a começar, Senhor, este ano da grande pesca, Paizinho, nos quebrantando na Tua presença e reconhecendo quem somos. Reconhecendo que somos pecadores, que somos, Pai, merecedores da Tua graça soberana. Pai, nos perdoa, Jesus. E nesta manhã sela em nossas vidas, ó Deus poderoso, o desejo incontrolável de Te buscar, de Te adorar, de ser Teu, somente Teu, ser um contigo como Tu és um com o Pai. Nós queremos ser um contigo, Senhor. Ó Deus, revela-te novamente a nós, Senhor, não porque Tu não precisas disso, mas porque nós precisamos, Jesus. Nos leva de volta ao primeiro amor, Jesus. Nos leva de volta, Senhor, ao desejo incontrolável de Te sentir e de Te ouvir em todo o tempo da nossa vida, do nosso dia, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, nesta manhã, sela em nós, coloca em nós o Teu desejo, coloca em nós aquilo que o Senhor precisa que façamos, e nos ajuda a não ouvirmos a voz do mercenário, a só ouvirmos a voz do nosso bom pastor e Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volte aos caminhos do Senhor Jesus. Volte antes que seja tarde. Talvez essa seja a sua última oportunidade de voltar para Jesus. O Senhor Jesus, Ele te ama. Jesus tem uma obra na tua vida. Eu não sou a primeira pessoa a falar isso. E você sabe que Ele te ama. Então, se você hoje está afastado, foi tocado por essa palavra, que não é minha, mas de Deus, e precisa fazer parte dessa pesca e voltar a ser íntimo, e parar de achar que Jesus está de longe, porque você já sentiu Ele bem pertinho de você. Você hoje, que quer voltar para Jesus, dê um sinal com a sua mão. Onde você está? Eu quero te abençoar. Eu vou orar por você. Alguém no nosso meio que quer voltar para Jesus? Faça isso. Seja livre. Assim como você foi livre para se desviar, você precisa ser livre para voltar. Como Joquebede era livre para segurar aquela criança, e foi livre para dizer: a partir de hoje eu não aguento mais. Eu vou fazer um cesto, betumar por dentro e por fora, e eu vou liberar essa criança. Se você quer voltar aos caminhos do Senhor, eu vou orar por você. Vamos todos colocar em pé. Vamos louvar? Vamos encerrar com esse louvor. Aleluia. Vamos adorar e eu vou dar a bênção final. Um milagre vai acontecer. Vai! Posso crer nas promessas sendo liberado. 2020 será o seu ano. Sendo liberada.
meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Preço que foi pago ali na cruz te dá vitória. Nessa hora meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, glória a Deus. Levanta a tua mão direita aos céus. Eu vou dar a bênção apostólica. Aleluia. Só quero lembrar que nós temos culto segunda. E o nosso culto não é mais na terça, vai ser já nessa quarta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue com a tua mão estendida. Presbítero Estelito, vem aqui. Pastora Rosária faz aniversário de casamento hoje. Vamos só orar por eles, tá bom? Amém. Aproveite que você está com sua mão estendida. Amém. Pai de amor, nós queremos abençoar esse casal. Senhor, em nome de Jesus. Deus, obrigado porque o Senhor os uniu, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, porque eles se completam. Senhor, em nome de Jesus, continue fazendo a casa deles, Senhor, um pedaço do céu. Continue fazendo da casa deles, Senhor, um altar de adoração e de oração ao Senhor. Um altar de sacrifício. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos, te agradecemos pela vida deles. Somos edificados pela vida deles, Pai. E nós como igreja os abençoamos. Abençoamos esse casamento. E que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor continue, Senhor, sendo com eles por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Nós desejamos, Pai, que o Senhor multiplique os anos de vida deles. Muitas vezes mais. Senhor, em nome de Jesus, vida longa, casamento longo, e que todos possam olhar para eles e serem edificados. Nós abençoamos a vida deles. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, a tua casa, o teu trabalho. Vá na paz. Eu te envio e te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aqueles que estão nos visitando, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os visitantes. Voltem outras vezes. Vocês são muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos dar um abraço nos visitantes ali. Os irmãos, os varões, as varoas.